Você com certeza já ouviu falar que os dados são o novo petróleo do mundo. Isso porque, com a economia dos dados, as grandes empresas como Amazon, Facebook, Google, elas utilizam dos seus dados para lucrar e para planejar o que elas vão vender para você. O meu nome é Giovana Gessel e hoje eu vou falar como proteger os seus dados e, se você tem uma empresa, como utilizá-los da forma correta. Conforme a gente já tinha dito no vídeo da semana passada sobre o cadastro positivo, que vocês vão poder ver no link aqui acima, hoje as empresas elas usam os dados das pessoas para diversas coisas. No caso do cadastro positivo, o que as empresas, instituições financeiras fazem? Elas pegam os seus dados de consumo para elas verem se você é um bom ou mau pagador e com isso elas decidem se elas vão te dar ou não crédito. E uma coisa que tem nessa lei, que é bem controverso em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é que na Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou chamar de LGPD, para não me alongar, a LGPD ela determina que para uma empresa coletar os seus dados precisa de consentimento expresso seu. Então toda vez que você entra no Facebook e você resolve participar de um joguinho, aparece ali uma caixinha falando se ele pode coletar os seus dados. Aí você aperta OK, esse é o seu consentimento expresso para aquela empresa coletar os seus dados. Qual o problema do cadastro positivo? No cadastro positivo o pensamento é o contrário, ou seja, eles assumem que todo mundo vai compartilhar os dados e se você não quiser, você tem que ir atrás da empresa que está coletando e tratando os seus dados. Para isso eles dizem que toda empresa que for utilizar os seus dados precisa te mandar um e-mail avisando que ela utiliza os seus dados para fins de cadastro positivo. Eu não sei vocês, mas eu nunca recebi nenhum e-mail de nenhuma empresa. Então, ou os meus dados não são interessantes, ou realmente as empresas não estão seguindo essa regra. E aí você vai ter que mandar um e-mail para todas as instituições financeiras que existem para você tentar tirar o seu nome do cadastro positivo. Parece ser um tanto quanto prejudicial para o consumidor. Então, isso é uma coisa que teremos que ver, principalmente depois que a LGPD entrar em vigor, que vai ser esse ano, como é que as instituições financeiras vão conseguir fazer esse tratamento de dados. Além do consentimento expresso do cliente, qualquer empresa, principalmente empresa privada, ela não pode comercializar os seus dados sem o seu consentimento. Então, por exemplo, aquele caso muito famoso do Cambridge Analytica, que foi uma empresa que comprou dados de usuários do Facebook para poder utilizá-los em campanhas presidenciais do Brexit também e do Donald Trump. O que tinha de errado nisso? Quando você autoriza o Facebook a usar os seus dados, você não está autorizando o Facebook a vender os seus dados. Então, se o Facebook quiser tratar os seus dados por conta própria, e aí com isso ele faz o algoritmo que vai passar as coisas mais interessantes no seu feed, tudo bem, ele pode fazer isso, mas ele não pode pegar os seus dados e vender para uma outra empresa, lucrar em cima dos seus dados, principalmente quando a gente está mexendo com dados sensíveis, que são dados que aí já não é o que você compra e o que você gosta, mas os dados sensíveis eles são sua raça, seu gênero, orientação sexual, crença política, religiosa, enfim. Principalmente quando ele compartilha isso, é muito antiético e é uma invasão à privacidade do usuário. Isso é vedado pela LGPD, então toda vez que vai ter tratamento de dados sensíveis são só para algumas hipóteses, como por exemplo segurança nacional, como estudos de faculdade, enfim, você não pode lucrar em cima de dados sensíveis das pessoas. Então, quando você for tratar de dados não sensíveis, que é justamente sobre compra de produto e tudo mais, você pode com o consentimento expresso do cliente. E essa cláusula do consentimento, ela vai ter que estar grifada, ela vai ter que chamar bastante atenção. E agora, você deu o seu consentimento para o Facebook, para a Amazon, para qualquer uma das empresas para compartilhar os seus dados. E você não percebeu, o que você pode fazer? Você tem o direito de notificar essa empresa e essa notificação ela é sem custos e aí a empresa é obrigada a não compartilhar mais os seus dados. Então, por isso que a LGPD ela veio para proteger tanto os consumidores como, na verdade, também proteger as empresas, porque com uma boa base de dados, com um bom tratamento de dados e um tratamento público, transparente,
mais confiável essa empresa vai ser e mais ela vai conseguir se posicionar no mercado como uma empresa que é uma empresa de qualidade, porque isso vai ser cobrado cada vez mais também das empresas, conforme as pessoas forem se acostumando a intercambiar os seus dados. Outro fator que dessa vez se relaciona agora muito com o direito do consumidor é que empresas que vendem plano de saúde, elas não podem usar os seus dados como uma forma de medir o valor do seu seguro ou de aceitar ou excluir beneficiários do plano de saúde. Então, se isso ocorrer, você tem que procurar um advogado, isso é vedado pela LGPD, ela não aceita, a partir do momento que entrar em vigor, não tem como isso acontecer. Então prestem muita atenção no que vocês resolvem compartilhar os seus dados, saibam que tudo isso que você compartilha na internet, seja até quando você faz aqueles testes de reCAPTCHA, sabe, que aparece carros e semáforos, tudo isso é uma coleta de dados de você. Principalmente agora com a internet das coisas. O que é a internet das coisas? São produtos que originalmente não foram feitos para utilizar a internet, como por exemplo geladeira ou televisão, e agora eles possuem contato com a internet. Então você pode, por exemplo, entrar em contato com a sua geladeira com o seu telefone. Você pode ligar a sua televisão pelo seu telefone. Isso aí chama internet das coisas. Tudo isso também recolhe os seus dados, isso também é passado para a empresa. Então, além de ter esse cuidado, também deixo esse apelo, as empresas precisam ter uma boa orientação jurisprudencial, um bom planejamento de direito digital para que elas possam implementar o Big Data, para que elas possam fazer o tratamento de dados, que vai melhorar muito o serviço delas, mas fazer isso de uma forma transparente, fazer isso de uma forma correta, porque a LGPD prevê uma multa de até 50 milhões de reais se as empresas não seguirem esses regramentos. Então é muito importante que seja uma análise muito minuciosa pela parte jurídica dessa empresa. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhe com seus amigos, com os colegas advogados. Se você tem uma empresa, procure um advogado, estude sobre direito digital, deixe um comentário e muito obrigada!